vou fazendo aqui já a contextualização que nós costumamos fazer, para depois não darmos aqui mais atraso. Portanto, eu acho que hoje em dia não, esta noite, se calhar de certeza que muitos dos participantes que estão aqui já assistiram a outra sessão, e sabem que a Invasoras às Quartas vai no seu segundo ciclo. Já tivemos o ano passado, estamos agora a repetir porque o resultado foi muito positivo, e este ciclo de palestras online, de webinars, é organizado por uma rede da SPECO, da Sociedade Portuguesa de Ecologia, que é a rede INVEC, ou seja, é a Rede Portuguesa de Estudo e Gestão de Espécies Invasoras. Se por acaso alguém não souber o que é, eu vou pôr aqui no chat e podem explorar um bocadinho depois da sessão, ok? Porque agora durante a palestra é para estarem com muita atenção para depois fazerem perguntas ao César. Se alguém tiver curiosidade de ver as sessões passadas e que não tenha tido a oportunidade ainda de o fazer, também vou pôr aqui um link que dá para depois, neste postzinho, tem o link para o YouTube, onde estão todas as sessões gravadas, passadas, e podem revê-las, ok? E se calhar continuo a ver a sala de espera com gente, mas vou passar para a apresentação do nosso ilustre palestrante. Nós só escolhemos ilustres palestrantes, não sei se vocês já se aperceberam disso. E, portanto, tenho todo o gosto em apresentar o César Capinha, que está aqui. Vou tentar dar-lhe destaque, não sei se vocês veem, ora bem, destacar. Agora já vemos, eu pelo menos vejo o César em grande plano. Portanto, o César é professor auxiliar no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, na Universidade de Lisboa, e é investigador. E na área de investigação, o César tem trabalhos muito interessantes. Ele é investigador no centro. Ui, quem tem aí o altifalante ligado que tem que desligar? O César, enquanto investigador, trabalha no Centro de Estudos Geográficos da mesma universidade, e tem muitos trabalhos ligados à geografia, é geógrafo, e doutorado em Ciências do Ambiente, e na verdade ele tem um currículo e uma diversidade de trabalhos muito interessante, mas hoje vem aqui falar de invasoras à escala global, o que eu acho que é uma novidade em relação às nossas palestras anteriores. Eu estou numa grande expectativa para ouvir o César. Tem vários trabalhos que ele tem mais trabalhos além das espécies invasoras, mas tem vários trabalhos que ligam as espécies invasoras com um tema super atual, que são as alterações climáticas, e que tem tudo a ver, não é? São duas grandes ameaças à biodiversidade, e que quando se juntam normalmente não dá bom resultado. E eu acho que a palavra é do César. Okay? Quero agradecer muito, quero agradecer a todos os presentes que estão aqui. E o César pode partilhar a sua tela. No fim, tenho uma novidade. Não se esqueçam de perguntar, não me deixem ir embora sem vos dizer uma data para guardar em maio, ok? Depois vão ficar na expectativa. César, o palco é teu. Ok. Muito obrigado. Antes de mais, obrigado pela apresentação. Obrigado ainda mais pelo convite. Também é com muito gosto que eu estou aqui hoje. Já foi um pouco mais tarde do que era para ter sido inicialmente. Houve aqui umas datas que andaram um bocadinho para trás e para a frente. Mas, de facto, é realmente com muito gosto que eu estou aqui hoje. E, além disso, dar também os parabéns pela iniciativa, que eu acho que é uma iniciativa extremamente importante para divulgar esta área de trabalho. E fazer aqui um papel que muitas vezes não é feito por nós, a comunidade académica, e eu acho que, sobretudo nesta temática, eu acho que é extremamente importante. Eu não sei se conseguem já ver aqui a minha tela. Vimos sim, só não está no modo de apresentação. Está perfeito agora. Já está maximizada. Ok. Pronto, então deixem-me só aqui tentar ajustar aqui os controles do Zoom para não me tapar aqui muito dos slides. Bom, como a Elizabeth já disse, Elizabeth ou Elia, já não me recordo, desculpem. Foi, exato. É a Elia, César. Eu vi, foi a Elia, sim, peço desculpa.
Eu penso que deve ser um erro comum, mas pronto. Eu, portanto, vou falar sobre alterações na distribuição da biodiversidade causadas por invasões biológicas e, portanto, à escala global. E, portanto, depois teremos algum tempo para perguntas. Vou fazer uma apresentação. Eu tendo como referência isto de ser aberto para o público em geral, tentei não ser muito técnico, muito académico em algumas das coisas que vamos ver. Depois podemos sempre explorar algumas dessas coisas se tiverem curiosidade. Portanto, antes de falarmos propriamente nas invasões biológicas, deixo aqui uma pergunta complexa, que é de que forma é que as espécies se encontram distribuídas pelo planeta? Temos um planeta muito grande, temos muita diversidade de vida, e de que forma é que mais ou menos conseguimos fazer algum sentido nestas distribuições que nós vemos das diferentes espécies pelo planeta? E muitas vezes uma forma como eu gosto de abordar estas questões assim um pouco mais complexas é pensar de que forma é que nós podemos explicar isto a uma criança. Uma criança, um público ali relativamente juvenil. E, portanto, é exatamente isso que eu tento mostrar agora aqui em alguns slides, para de alguma forma contextualizar isto de uma forma mais simples. O que nós temos aqui é um mapa de um livro do famoso Jerónimo Stilton, um livro, um atlas dos animais e plantas pelo mundo, e que tenta de alguma forma explicar às crianças como é que, ao público juvenil, como é que as espécies são distribuídas pelo mundo. E podemos ver, por exemplo, temos aqui na nossa Europa algumas das nossas espécies mais típicas, que facilmente associamos aqui ao nosso continente. Temos a nossa raposa vermelha, o nosso ouriço cacheiro, chuvos, urso pardo, há algumas águias, eventualmente águia real, etc. Portanto, um conjunto de espécies aqui muito típico do nosso continente. Continuando aqui só mais por 2 continentes, África, não deixa dúvidas nenhumas, né? Os grandes mamíferos africanos, temos aí as nossas girafas, os nossos leões, os nossos hipopótamos, gorilas, elefantes, etc., e os lemures em Madagascar. A Austrália também não há dúvida nenhuma, os cangurus vermelhos, os koalas, ornitorrincos, as emas australianas. Portanto, ou seja, o que é que nós, de um modo geral, e quando falamos aqui em crianças, falamos do público em geral, portanto, de pessoas que não estão tão ligadas a esta área, o que é que nós, como é que nós consideramos que as espécies estão distribuídas pelo mundo? Com, sobretudo, grandes blocos. Portanto, existem grandes regiões no mundo que agrupam espécies muito típicas e, portanto, essas espécies existem nesses locais e nós estamos habituados, de alguma forma, a pensar nessa forma, nesse arranjo das espécies pelo mundo. E, em boa verdade, isso também tem uma tradução científica e é verdade que existem esses grandes blocos. Um dos primeiros trabalhos, não foi o primeiro, mas um dos primeiros trabalhos a fazer o mapeamento destas grandes chamadas regiões biogeográficas foi este mapa das chamadas 6 grandes regiões zoogeográficas de Alfred Russel Wallace, foi publicado já em 1876 e, de facto, este é um biogeógrafo bastante conhecido. O que ele fez foi analisou a distribuição sobretudo mamíferos não voadores, também alguns outros vertebrados, e conseguiu, de facto, encontrar aqui 6 grandes regiões, o que nós, mais tecnicamente, chamamos, por exemplo, por Paleártico, Neártico, na região neotropical, a região africana, oriental, a Austrália, a região da Australásia. Portanto, aqui algumas regiões no planeta que têm, cada uma delas, um conjunto razoavelmente distinto de espécies, ou seja, as espécies que existem nessas regiões são muito próximas entre si, bastante distintas das outras regiões. Mais recentemente, este tipo de abordagem de mapeamento biogeográfico global sofreu aqui uma atualização, portanto, existem inclusive outras. Este foi um trabalho publicado já em 2013 na revista Science, onde um grupo de investigadores ligados à biogeografia, ecologia, etc., com base em dados, sobretudo, salvo erro, de 3 grupos, aves, mamíferos e, salvo erro, anfíbios, e tendo em consideração as relações filogenéticas, ou seja, as relações evolutivas entre as espécies, a sua proximidade evolutiva, o tempo que divergiram umas das outras, chegaram a estas, neste caso, 11 regiões. Portanto, apesar de serem 11, em termos gerais, elas não são assim tão distintas daquelas 6 que inicialmente Wallace identificou. São um pouco, digamos, mais subdivididas. E, portanto, de um modo geral, temos esta ideia de grandes blocos
biogeográficos pelo mundo, portanto, diferentes regiões, cada uma delas com um conjunto de espécies razoavelmente distinto. Portanto, esta é a nossa ideia, o nosso planeta, cada quase continente, grosso modo, com as suas espécies, mas eis que chega aqui o nosso agente, o representante da nossa atividade, e eis que começa a levar espécies de um lado para o outro. Desculpem, é um pouco informal, o público é geral, portanto não é um público académico. Eu achei que era interessante fazer este tipo de explicação, mas já vamos passar para uma parte mais científica. E, portanto, só um exemplo, o nosso conhecido guaxinim, todos conhecemos, sobretudo dos filmes americanos. Nós, só a título de exemplo, temos o guaxinim já estabelecido, populações exóticas estabelecidas em Espanha, em Madrid, na Galiza, em Valência, na Alemanha, já desde 1930, na Bielorrússia, na Rússia, no Japão, está cheio de guaxinins. Portanto, uns foram levados para lá, para estas regiões, como animal doméstico, outros para extração de peles. Portanto, temos já guaxinins, entretanto, em Portugal, se calhar mais uma década, se calhar nem tanto, vamos ter guaxinins também, e se calhar daqui a 50 anos vão ser uma praga, como muitas vezes, às vezes, começamos a olhar para eles nos filmes, ou não, mas pronto, é bem possível que aconteça. Um outro exemplo muito conhecido, o dromedário, foi levado para a Austrália, portanto, ainda no século XIX, para servir de transporte e de tração agrícola. Entretanto, depois, com a mecanização dos transportes, cerca de 1930, eles deixaram de ter utilidade e, portanto, eles foram levados muitos milhares para lá. E estes indivíduos foram libertados. E hoje temos cerca de... Aqui há uns anos falava-se num milhão, afinal parece que não é verdade, mas existe pelo menos 300 mil indivíduos selvagens em regiões remotas do interior da Austrália, e julga-se que é a população selvagem de maior dimensão que existe para a espécie no mundo inteiro. Portanto, um local onde a espécie foi introduzida. Um outro exemplo, lebre europeia, foi levada para a Austrália, Nova Zelândia, Patagónia, América do Norte. Talvez o mais paradigmático de todos, o exemplo mais paradigmático de todos, até o hipopótamo. Até o hipopótamo nós já conseguimos levá-lo para o outro continente, neste caso específico levámos para a Colômbia, portanto da África para a Colômbia. O conhecido traficante de droga Pablo Escobar fez um jardim zoológico para a sua diversão, foi preso, aliás foi morto em 1993, salvo erro. Muitos dos animais que estavam no jardim zoológico foram levados para outros jardins zoológicos. Os hipopótamos, salvo erro, eram 4, ficaram lá, mas deram-se tão bem na Colômbia que neste momento julga-se que existem pelo menos uns 100, e é de facto uma espécie já estabelecida. Se nós desaparecêssemos do planeta, eles estão lá para ficar, portanto, por eventualmente milhões de anos à frente. Portanto, todos estes casos são espécies que nós estamos a levar para regiões diferentes do mundo e que ficam lá e vão fazer parte permanente daquelas comunidades biológicas. Portanto, estamos realmente a baralhar esta distribuição de espécies, e olhando só para estas espécies que existem aqui neste mapa, eu fiz aqui um exercício, deu um bocadinho de trabalho, mas eu acho que gosto sempre deste resultado visual. Portanto, entramos nós, isto só olhando para estas espécies, e começamos, de facto, a ter dimensão, uma ideia da dimensão deste tipo de ação que nós estamos a ter pelo planeta. Portanto, temos aqui, de facto, um fenómeno com uma magnitude enorme. Portanto, cada cor corresponde, neste caso, a uma espécie diferente, e, portanto, aparentemente, nós quase começamos a pensar que podemos ter qualquer espécie do planeta noutra região qualquer do planeta. Ainda não é bem assim, mas a verdade é que, teoricamente, já é possível que uma determinada espécie possa ocorrer noutra região do planeta de onde não é nativa. Portanto, tendo este background, este contexto de partida, achei que era interessante explorar aqui 4 questões, que são questões básicas, mas que ainda assim não têm respostas tão óbvias ou tão simples quanto isso. Portanto, temos estas espécies a serem levadas de um lado para o outro do planeta, e uma pergunta, pelo menos a mim, vem logo a ideia, é quantas são? Okay? Portanto, quantas espécies já estão estabelecidas, quantas espécies exóticas nós levamos para outros locais já estão estabelecidas em outros locais do planeta, e onde é que elas estão, em que regiões do planeta, como é que estão a alterar os padrões da biodiversidade e o que é que o futuro nos irá trazer. Portanto, são 4 questões, e, portanto, depois se tiverem dúvidas ou acerca de outras coisas que eventualmente possa tentar esclarecer, também podemos tentar falar sobre elas.
Primeira pergunta, quantas são? É a pergunta, eu diria que a mais básica de todas, não é? Aquela que mais facilmente nos ocorreria. E a verdade é que não existe uma resposta. Não conseguimos, neste momento, se alguém perguntar quantas espécies exóticas estabelecidas já existem no mundo, pelo menos eu até ontem, hoje não andei a ler destas coisas, mas até ontem eu, tanto quanto sei, não saiu nada a dizer quantas é que existem. O que existe são alguns grupos taxonómicos que estão razoavelmente bem estudados e para os quais nós temos uma noção aproximada do número de espécies já de facto existente. É o caso das plantas, é o número de espécies exóticas de plantas estabelecidas em regiões fora da sua área de distribuição nativa já ultrapassa cerca das 13 mil, portanto são cerca de 4% de todas as que estão descritas. As aves, neste momento, rondam as 420, também 4% de todas estão descritas. Os mamíferos, 240, cerca de 240. Portanto, tenho as referências de onde estes dados onde fui buscar estes valores. Portanto, há aqui algumas nuances em alguns destes números. Depois um trabalho também, já um trabalho do nosso grupo, de 2017, onde exploramos também os répteis e os anfíbios, cerca de 200 espécies de répteis, cerca de 80 espécies de anfíbios. Atenção que isto depois há sempre aqui mais um ou outro vão surgindo, portanto estes números nunca estão inteiramente atualizados, mas a ordem de magnitude anda perto destes valores. Macrofungos, um trabalho muito recente que tivemos, ali diz 2020, mas na verdade é 2022. Este trabalho aqui. Já são os nossos cogumelos, os nossos simpáticos cogumelos, já são cerca de 650 espécies de cogumelos já existem fora da sua área de distribuição nativa, estabelecidos de forma permanente, vão ficar nessas regiões. Peixes de água doce 551, e depois começamos a entrar aqui nos grupos e ambientes um pouco mais complexos. Não existem tantos dados. É o caso, por exemplo, das espécies marinhas, onde existem já alguns trabalhos, mas não existem ainda valores de forma tão sistematizada ou para um conjunto tão alargado de espécies como estas que nós vimos. Existe um esforço de identificação destas espécies chamado World Register of Introduced Marine Species, que nesta plataforma online já estão registradas cerca de 2.300, um pouco mais, de espécies marinhas introduzidas fora da sua área de distribuição nativa. Depois começamos a falar dos invertebrados e aí começam os grandes problemas. Temos alguns grupos que de facto são bem estudados. O caso, por exemplo, das formigas. Neste momento sabemos que existem pelo menos umas 520 espécies de formigas já estabelecidas fora da sua área de distribuição nativa, mas para a grande maioria dos invertebrados e particularmente os insetos, esse valor não é conhecido. Portanto, eu tentei de alguma forma dar aqui um valor global, aproximado, deixando ainda alguns grupos de fora, mas eu achei que não era correto fazer essa estimativa deixando os insetos de fora, porque são, de facto, aquele grupo que tem aquela diversidade enorme, o grupo de taxonómico tem a maior diversidade de espécies, portanto, a forma eu tentei, de alguma forma, contar com este grupo foi fazer aqui umas equivalências entre o número de insetos exóticos existentes em algumas regiões e o número de plantas nessas mesmas regiões, para termos uma ideia da ordem de magnitude de um e de outro grupo. Portanto, podemos ver, por exemplo, aqui NZ a Nova Zelândia, cerca de 1.726 plantas, 1.703 insetos, o Havaí 1.488 plantas, cerca de quase 3.000, um bocadinho menos de insetos, os estados contíguos dos Estados Unidos, 3.781 plantas, 1.792 insetos, Itália, 400 e algumas plantas, mais 400 e alguns insetos. Portanto, embora haja aqui muita variação regional, podemos ver que existe aqui, em média, quase uma equivalência. Portanto, o número médio de plantas à escala regional, plantas exóticas estabelecidas, é semelhante ao que existe de insetos. Portanto, pegando neste valor de equivalência, podemos, com alguma, digamos que, vá lá, não digo robustez, mas com alguma razão de ser, especular que possam existir pelo menos umas 13.000 espécies de insetos estabelecidos também, espécies exóticas estabelecidas. Portanto, voltando aqui, recapitulando, já agora só não estão a ver, eu tenho aqui os vídeos um pouco por cima, eu penso que vocês não estão a ver os vídeos, pois não? Portanto, só estão a ver mesmo o PowerPoint. Ok. Eu ando sempre aqui a movimentar um pouco aqui os vídeos, eu gosto de ver aqui algumas caras, mas isso vai-me tapando, não, está tranquilo, só vimos o PowerPoint. Aqui os slides. Ok. Portanto, só recapitulando,
portanto, 13.182 plantas, 420 aves, 241 mamíferos, cerca de 200 e por aí fora, chegando aqui aos insetos, mais de 13.000, e portanto eu acho que é razoavelmente seguro dizer que temos pelo menos 30.000 espécies, ou mais de 30.000 espécies introduzidas, exóticas, estabelecidas em regiões do mundo, e ainda faltam aqui alguns grupos que, embora existam números, ainda são números razoavelmente preliminares, como moluscos terrestres, aracnídeos, bactérias, etc. Portanto, estamos a falar já de pelo menos 30.000 espécies que nós conseguimos fazer proeza de agarrar nelas, de forma intencional ou não, levá-las para outra região, deixámos-las lá, umas tratámos-las, outras não, mas são 30.000 espécies. Portanto, eu acho isto, de facto, fascinante em termos de questão científica, em termos do impacto que isto tem portanto, no que se chama a biogeografia, portanto, portanto, dá uma boa ideia da importância das invasões biológicas, além dos impactos, que é aquilo que nós muitas vezes falamos, mas como um processo biogeográfico. E onde é que elas estão? Portanto, já vimos que existem estas 30.000. Onde é que elas estão agora? Existem aqui algumas, digamos que, alguns fatores relativamente gerais, alguns padrões relativamente gerais entre grupos. Eu vou-me focar sobretudo neste trabalho aqui, um trabalho de 2017, onde com alguns colegas analisámos estas distribuições para o conjunto, salvo de 6 grupos taxonómicos, portanto, anfíbios, não foram mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos taxonómicos, anfíbios, 2 anfíbios, aranhas, etc. Analisámos a sua distribuição em regiões pelo mundo, analisámos também algumas variáveis portanto, que caracterizavam essas regiões, tentámos ver de que forma é que elas correlacionavam com o maior ou menor número de espécies destes grupos, e juntei a este trabalho, um trabalho também muito recente, que eu já há pouco referi, que faz o mesmo tipo de análise para os macrofungos, portanto um trabalho de um estudante de doutoramento que nós temos neste momento, o Miguel Monteiro. Portanto, só aqui os mapas que nós obtivemos no tal trabalho de 2017, podemos ver aqui portanto, o mapa com a riqueza, com o número de espécies em regiões pelo mundo, de espécies de anfíbios exóticas, de formigas, de aves, de peixes de águas interiores, mamíferos, plantas, répteis, aracnídeos, portanto, os tais 8 grupos que eu falei, e ainda o mapa para os macrofungos. E, portanto, ao fazer a tal análise de associação entre características das regiões e o número, tal variação nos números de espécies para cada um destes grupos, nós identificamos aqui 3 fatores relativamente consistentes para os vários grupos. Portanto, encontramos estas associações para mais do que um grupo taxonómico, e o que nós verificámos foi que, tendencialmente, existe maior número de espécies exóticas estabelecidas em ilhas. Isto só não se verificou no caso dos cogumelos, macrofungos, em regiões costeiras e em regiões mais extensas, portanto, com uma área maior e com o PIB mais elevado. Eu já vou explicar um pouco mais cada um destes fatores, mas se olharmos só novamente para os mapas, começamos, de facto, a perceber que é, de facto, que existe, de facto, uma certa... os padrões espaciais indicam estas associações. Portanto, temos aqui, por exemplo, as Caraíbas, de facto, a Europa, aqui alguns estados norte-americanos nós sabemos que têm, de facto, um PIB per capita mais elevado, Califórnia, por exemplo, o caso também da Flórida, e algumas ilhas já no Pacífico, a Austrália, o mesmo para outros grupos, e podemos ver que existe aqui, tendencialmente, uma repetição deste tipo de padrão, e, portanto, ao longo dos vários grupos. É lógico que existem aqui algumas diferenças que, portanto, têm a ver com características mais específicas do grupo, mas podemos, de facto, ver este padrão de uma forma consistente, com aqui algumas exceções para o caso dos macrofungos. Os macrofungos têm uma particularidade muito grande, que muitas espécies foram levadas para o hemisfério sul, portanto, acompanhando plantas, sobretudo de árvores de plantações florestais, e, portanto, tem aqui um padrão já razoavelmente distinto de vários dos outros grupos que nós vimos anteriormente. Portanto, porquê ilhas? Portanto, isto é o que se chama um estudo correlativo, um estudo que faz uma associação entre os números das espécies exóticas e características das regiões, e de facto encontrou-se essa associação com as ilhas, o maior número de espécies em ilhas, e não podemos de facto confirmar, não podemos ter a certeza da razão de ser para estes maiores números, mas podemos tirar aqui algumas ideias de porque é que isso acontece, sendo que
Uma delas, que tem um pouco de suporte em termos de teoria ecológica, é que existe uma maior ingenuidade das espécies nativas em ilhas remotas. São espécies que, de um modo geral, evoluíram em comunidades que têm uma diversidade relativamente pequena de espécies, não têm normalmente muitos inimigos, muitos competidores, portanto são o que se chamam as tais espécies ingênuas, e estas espécies exóticas, quando lá chegam a estas ilhas, têm ali presas ou outras espécies que não são bons competidores e facilmente conseguem subjugar essas espécies lá existentes. Uma outra razão muito simples, é uma razão matemática, é as ilhas, no modo geral, e sobretudo as ilhas oceânicas, têm um menor número de espécies nativas, portanto, tendo à partida um menor número de espécies nativas, todas as outras, o número restante, são potenciais espécies exóticas. Portanto, logo, há aqui também uma razão matemática para que, eventualmente, as ilhas tenham maior número de espécies exóticas também. Depois, porque regiões costeiras e regiões com um PIB mais elevado? Isto relaciona-se muito com o que nós chamamos o esforço de introdução, ou pressão de propagos, ou a pressão de colonização. Deve-se, sobretudo, à nossa ação. Estas regiões têm maiores acessibilidades, estão mais ligadas ao que se chama a rede global de comércio e transporte de pessoas, têm maiores volumes de bens importados, maior número de pessoas a chegar, portanto, à partida recebem mais introduções e, portanto, também, à partida, têm maior probabilidade de terem espécies exóticas estabelecidas, portanto, nas próprias regiões. Por fim, áreas mais extensas, de facto, é uma razão geométrica. À medida que aumentamos o tamanho de uma área, maior é, claro, a probabilidade de abrangermos mais espécies ou espécies novas. Portanto, três, digamos que fatores que, de alguma forma, são gerais quando olhamos para os diferentes grupos taxonómicos e a forma como eles se distribuem pelas diferentes regiões do planeta. Portanto, são estas, digamos, que de alguma forma se conseguem identificar para os tais grupos distintos. Olhando então aqui para... eu não sei como é que estou aqui em termos de tempo, penso que ainda tenho. Olhando aqui para uma questão um pouco mais... talvez um pouco ligeiramente mais complexa. Como é que estas espécies estão a alterar o que se chama os padrões de biodiversidade? A biodiversidade tem muitos componentes, há muitas formas de medir biodiversidade, há muitas formas de olhar para os impactos das exóticas na biodiversidade. Eu vou-me focar apenas em dois que estão bastante associados à biogeografia, que é os impactos no que se chama o número de espécies que existem em cada local, cada região, é o que nós chamamos muitas vezes a riqueza de espécies que existe numa região, e à identidade, ao conjunto de espécies, ao grupo de espécies que existem nessas regiões, à sua identidade, que nós chamamos a composição. Portanto, olhando só para estes dois componentes de biodiversidade ou de biogeografia, o que nós verificamos, de um modo geral, que acontece na maior parte das regiões, é que estas espécies exóticas, ao se estabelecerem, estão a fazer com que haja um aumento generalizado da riqueza. Ou seja, nós, graças a este grande fenómeno global, muitas regiões estão a passar a ter mais espécies. Okay? Nós estamos habituados a olhar para as invasões como coisa muito negativa. Aqui, atenção que isto é uma nuance. Aqui vemos que então, até temos regiões que aparentemente estão a ter mais biodiversidade, estão a ter mais espécies, portanto, resultante deste processo. A questão é que, e aqui é a tal nuance, estas introduções também têm o que se chama um efeito na tal composição, que é, ok, nós temos mais espécies em regiões pelo planeta, mas a questão é que os grupos de espécies que estão a formar nessas regiões são grupos de espécies que contêm as mesmas espécies. Ou seja, é uma biodiversidade, mas é uma biodiversidade homogeneizada. Ou seja, temos mais espécies, temos regiões com mais espécies, mas também temos regiões com mais das mesmas espécies. Isto é o que se chama, um pouco de jargão aqui em biogeografia, que é o que se chama homogeneização biótica. E temos ainda aqui, em cima desta homogeneização biótica, aqui um outro processo que é uma estruturação espacial nesta homogeneização biótica. Ou seja, nós estamos a tornar as regiões mais semelhantes entre si em termos dos conjuntos de espécies que têm, mas depois as espécies têm também preferências ambientais, nem todas conseguem invadir, portanto, uma espécie não consegue invadir todos os ambientes, tem as suas tolerâncias ecológicas, e estas tolerâncias distribuídas pelas diferentes espécies faz com que haja
afinidades ambientais que levam com que, por exemplo, regiões com determinados ambientes tenham grupos de espécies mais semelhantes entre si do que regiões com ambientes mais distintos. Eu já vou mostrar aqui alguns exemplos, só deixar já isto no ar. Aqui um trabalho, existem muitos trabalhos a olhar para isto. Este é um trabalho que nós tivemos já em 2020, que eu acho que dá um exemplo razoavelmente simples de entender destes fenómenos que eu falei. É um trabalho que olhou para ilhas pelo mundo, e o que nós fizemos foi, para cada ilha, elencar todas as espécies que foram extintas naquela ilha, isto falando em répteis, as espécies exóticas que lá estão estabelecidas e as espécies nativas. E o que nós vimos foi que, para a grande maioria destas ilhas, o número de espécies, que são estas barras que nós temos aqui, a grande maioria das ilhas aumentou. Por exemplo, neste caso aqui temos quase 9 ilhas, salvo erro, serão 9 ilhas a aumentar uma ou duas espécies. Temos aqui, por exemplo, uma ilha, que neste caso é o Havaí, que aumentou cerca de 25 espécies. Existem 25 espécies de répteis no Havaí, portanto, que foram... o saldo é positivo, isto já contando com as extinções e com o estabelecimento de espécies exóticas. Portanto, neste momento, o saldo é positivo em 25 espécies, graças ao número de eventos de invasão ser muito maior do que dos eventos de extinção. Portanto, este é um padrão muito geral, bastante prevalente por quase todas as ilhas, e o que temos agora é, temos mais espécies, mas temos agora o tal efeito na composição taxonómica. Se olharmos aqui deste lado, cada círculo destes são as nossas ilhas, e estes tracinhos que nós temos entre ilhas é a proporção de espécies partilhadas. Ou seja, quanto maior ou mais grosso for aí o tracinho, maior o número de espécies partilhadas em ilhas. Isto era o que acontecia, o que está aí do lado esquerdo, era o que acontecia antes de contarmos com as espécies exóticas. Agora, olhamos aqui para o lado direito, com as espécies que nós levamos para estas ilhas, e podemos ver, por exemplo, que temos aqui as ilhas do Pacífico. As ilhas do Pacífico passaram a partilhar muito mais espécies entre si do que anteriormente a estas introduções. E, além disso, passaram a ser muito mais semelhantes, em termos de composição, as ilhas do Pacífico, com ilhas do Índico também. O mesmo se passou com as ilhas das Caraíbas. Também passaram a ter o que se chama uma comunidade biológica, neste caso só relativamente aos répteis, muito mais semelhante, portanto uma similaridade composicional muito mais elevada do que existia antes destas introduções. E, além disso, tenho aqui, existe também uma convergência, não só entre as ilhas do Pacífico e as ilhas do Índico, mas entre estes dois conjuntos de ilhas e as próprias ilhas das Caraíbas. Ou seja, pelo menos nesta cintura tropical, começamos a assistir aqui, de facto, a uma homogeneização por espécies muito adaptadas a ambientes tropicais. Portanto, estas ilhas, nesta sobretudo, cintura tropical, começam a ter conjuntos de espécies muito semelhantes à escala global. Portanto, espero que tenha sido claro. Se alguma coisa não ficou clara, podemos voltar a olhar para isto. E depois temos ainda a tal questão da convergência, portanto, do efeito ambiental sobre esta homogeneização biótica. Isto é um trabalho de 2015, e o que nós vimos foi como é que um conjunto alargado de espécies que nós sabemos que já foram transportadas e estabelecidas noutras regiões do mundo, neste caso de gastrópodes terrestres, como é que elas se distribuem, quais é que eram os padrões que elas formavam antes de serem dispersas pelo mundo. Podemos ver que tem aqui muita semelhança com as tais regiões biogeográficas que nós vimos no início. Neste caso temos aqui o chamado Wall Ártico, que apanha a União Ártica, que é a América do Norte, e aqui a Eurásia. Temos também, portanto, a região neotropical, aqui a região africana. Portanto, isto é o padrão que estas espécies formavam antes de serem dispersas pelo mundo. Agora, olhamos para, juntamos a isto a sua distribuição nativa, portanto, a distribuição nativa, a distribuição exótica, portanto, distribuição nativa mais exótica, a sua distribuição atual, distribuição efetiva, juntando os dois tipos de área de distribuição, e forma-se aqui duas grandes regiões, uma região dominada por espécies maioritariamente adaptadas a ambientes tropicais e subtropicais, e outra grande região, separada pelos dois hemisférios, em que estas regiões correspondentes têm, sobretudo, espécies adaptadas a ambientes temperados. Portanto, existe uma convergência ambiental independentemente da distância que as regiões têm entre si no mundo.
Um exemplo muito simples de porque é que isto acontece é dado aqui pelo nosso caracol das cervejarias. Estamos no inverno, no verão, muitos de nós gostamos de comer esta espécie, mas é uma espécie, por exemplo, também, ela é nativa aqui da região mediterrânea, também foi introduzida e está estabelecida aqui nas Ilhas Britânicas, na Califórnia, na Argentina, África do Sul, no sul da Austrália. Podemos ver, portanto, uma espécie de clima razoavelmente temperado, e vai invadir climas temperados pelo mundo. Este tipo de processo, em que as espécies vão em busca do seu nicho ambiental pelo mundo, espécies mais tropicais invadem tendencialmente mais regiões tropicais, e espécies temperadas, regiões temperadas, eventualmente espécies mais de regiões polares também para regiões polares, levam então a uma tendência crescente para nos aproximarmos destes padrões, ou seja, uma progressão entre regiões biogeográficas, os tais grandes blocos biogeográficos e as grandes zonas climáticas do planeta. Atenção, isto é sobretudo para as espécies que são transportadas por nós. Atenção, temos muitas outras que não são e, portanto, ainda estamos muito longe disto, na verdade, mas é uma tendência que, de facto, se verifica. O futuro, e um pouco mais rápido para terminar, porque eu já percebi que estou mesmo em cima do tempo. Bom, um trabalho de 2017, o que é que este trabalho mostrou? Tendência crescente para quanto o tempo progride e o número de espécies, novas espécies introduzidas, registadas em regiões, aumenta. Tendencialmente mais espécies introduzidas de forma não intencional, invertebrados, insetos, plantas, crustáceos, etc. Há alguma tendência para o número de introduções diminuir. Portanto, introduções continuam, mas numa taxa mais baixa para alguns grupos, nomeadamente peixes e, por exemplo, mamíferos, que são grupos caracterizados por muitas introduções intencionais. Um trabalho de 2021 que faz projeções para destas tendências de novas espécies a chegar a continentes pelo mundo. Podemos ver claramente aqui os números projetados são números, portanto, mais elevados do que aqueles que nós temos vindo a assistir até agora. Por exemplo, só um exemplo, na Europa, entre 2005 até 2050 são esperadas mais 2.500 espécies exóticas. É um exemplo. E só por fim, como é que isto de alguma forma se pode contrariar? Cooperação internacional, intercontinental, porque as espécies, bom, já vimos que isto é um fenómeno à escala global. Isto, um trabalho que nós fizemos, que tentamos mais ou menos perceber de que países é que registram primeiro uma espécie e depois registram a seguir, tentamos identificar o que chama as tais redes de dispersão. Eu vou só dar aqui um exemplo. Por exemplo, para o caso de insetos, aqui na Europa, as espécies de insetos são sobretudo identificadas primeiro aqui na Itália e na França, portanto, estes círculos que nós temos aqui no topo deste gráfico, e depois começam a aparecer aqui um pouco por toda a Europa. Portugal está aqui, portanto, já um pouco mais afastado, estamos aqui na pontinha da Europa, portanto, afastado deste fenómeno, mas podemos ver claramente que há aqui umas relações de dispersão relativamente óbvias. Portanto, nós estamos dependentes de muitos outros países, do que se faz nesses outros países, portanto, só com essa cooperação transnacional e conseguimos de alguma forma contrariar este fenómeno. E, eventualmente, até atuando sobre o que se chama estes tais grandes hubs de dispersão, estes países que propiciam esta dispersão à escala global. Existe um conjunto de países, aparentemente, que desempenham um papel mais importante. E, portanto, basicamente, para aquelas 4 questões, estou a acelerar um bocadinho, para termos tempo para alguma discussão. Quantas são? O número é desconhecido, é plausível que seja mais de 30 mil. Onde é que estão? Em praticamente todas as regiões do mundo, com particular incidência em ilhas e regiões com elevado poder económico. Como é que estão a alterar os padrões de biodiversidade? De muitas formas, sendo que o aumento à escala regional, da riqueza à escala regional e a homogeneização biótica são 2 das facetas mais visíveis. No futuro, penso que podemos esperar um aumento continuado destas espécies, sobretudo espécies, não só, mas sobretudo espécies introduzidas de forma não intencional, e cooperação internacional é imprescindível para que, de facto, de alguma forma se consiga fazer alguma prevenção e minimizar esta tendência. Pronto, basicamente é isto. Só falar aqui nas pessoas que também, muitas delas trabalham comigo e que também participaram, algumas delas, nestes trabalhos. No nosso site, se quiserem ir acompanhando algum do nosso trabalho que vai saindo. Portanto, e é isto. Eu sei que me excedi um bocadinho no tempo, peço desculpa, mas pronto, penso que ainda dê tempo para falarmos aqui um pouco. Estiveste bem, César, não te preocupes. Obrigado. Olha, se quiseres parar de partilhar ou não tirar de modo a apresentação, e assim podemos ver-nos. Sim, só. E eu vou ver se consigo pôr aqui para vermos. Penso que já está. Exatamente, e assim podemos ver-nos.
Bom, então eu vou aqui abrir o chat, porque eu vi que nós fomos recebendo imensas questões. Foi muito interessante. Realmente foi uma palestra diferente daquelas que nós temos tido, com uma visão global. Tenho a certeza que vai haver imensas questões, porque despertaste a curiosidade aqui de toda a gente. E deixem-me ver se eu apanho aqui a primeira questão. Queres? Eu posso ler a primeira e tu passas para a segunda, Liliana. Já encontraste? Sim, Já. okay, Sim, já encontrei. tá Acho que encontrei. Se alguém se sentiu ultrapassado, diga-me, por favor. Acho que é uma pergunta um bocadinho provocatória, não sei, da Cristina Vieira, que diz o que é que tu responderias a alguém que dissesse que o controle de espécies invasoras é xenofobia biológica? Eu acho que essa é a pergunta que nós trabalhamos nesta área mais tememos. Isto, e assim, e não é uma coisa que eu... É uma coisa que penso. Eu acho que nós todos pensamos um bocadinho nisto todos os dias, ou pelo menos de vez em quando, e é muito importante demarcar uma coisa da outra. Eu, por exemplo, tento não fazer, inclusive mesmo nas espécies exóticas, tento não fazer muitos juízos de valor, ou seja, esperar logo que uma espécie exótica estabelecida tenha um impacto negativo. Nós sabemos que, na verdade, muitas vezes não é o caso. Agora, espécies que, de facto, têm impactos negativos, bom, é sobre essas que, de facto, nós temos que centrar as nossas atenções. E os impactos negativos, embora o conjunto de espécies que causa esses impactos não seja assim tão alargado, mas os impactos negativos são claramente enormes. São centenas de extinções, é uma perda de abundância de espécies muitíssimo acentuada. Portanto, ou seja, eu acho que deve ser visto caso a caso, e de um modo geral, eu olho muito para esta área de estudo, para este fenómeno, mais numa perspectiva de dinâmica. Portanto, isto vai continuar, portanto, não há muita volta a dar, portanto, talvez os números baixem daqui a algum tempo, mas, portanto, o que é importante é olhar caso a caso e, sobretudo, esperar que o número de espécies que causam, de facto, impactos diminua. Portanto, isso é que aí os esforços devem estar. Eu estou aqui a tentar responder de uma forma... Não é, isto eu acho que é a pior pergunta que nos queriam fazer. Não é nada, César. Mas... Olha, vou ser abelhuda e vou dizer o que é que eu respondo a essas pessoas. Eu acho que a maior parte das pessoas que diz isso estão simplesmente a confundir exóticas com invasoras. Sim. Ou seja, porque nós, pelo menos eu, conscientemente, não tenho rigorosamente nada contra as espécies exóticas. Só tenho contra as exóticas que se tornam invasoras e, como tu disseste muito bem, têm impactos avassaladores. E, portanto, não é uma questão de xenofobia, não é uma questão de vir de fora ou de estar de dentro ou de estar o quê. As que têm muitos impactos negativos é que são problemáticas, não é? E é essas que nós nos preocupamos e não com as exóticas que nós temos no prato. Não é? E em todo lado. Sim, e das quais dependemos. Portanto... E das quais dependemos muitíssimo. Desculpem, sou mesmo viúva. Eu vou passar à seguinte questão, é da Maria Cândida Pires. Então, e pergunta o seguinte: com o passar do tempo, as espécies não se tornam autóctones? Quanto tempo? Não deixam de ser invasoras, desde que se adaptem ao novo ambiente? Estes números poderão ou não diminuir? É um bocadinho no seguimento dessa discussão que estava. Sim, bom, a primeira pergunta, bom, é assim, até uma pergunta relativamente se vão tornar exóticas ou não. Eu acho que está toda a gente à espera que eu diga que não, mas depende da escala temporal que nós olhemos. Portanto, ou seja, nós, eventualmente, daqui a muitos milhões de anos, vamos formar uma nova Pangeia, os continentes vão se todos unir, e eventualmente, nessa altura, essas espécies que nós levamos de um lado para o outro passam todas a formar, portanto, a existir num mesmo continente, e aí, eventualmente, poderemos considerá-las nativas. Agora, é lógico que isto é terminologia, portanto, somos nós que dizemos que as espécies que nós levamos de um lado para o outro são espécies chamadas exóticas. E, portanto, partindo desse princípio, dessa terminologia que nós utilizamos para designar este conjunto de espécies, nunca poderemos considerar uma espécie que nós transportamos para o outro lado e que se estabelece de forma permanente nesses locais, uma espécie nativa desses locais. Portanto, a esse nível, só daqui a muitos milhões de anos, quando se formar uma nova Pangeia, eventualmente aí, mesmo, portanto, em termos mais científicos, e poderemos eventualmente considerar essas espécies nativas. Se os números vão diminuir,
Bom, é uma pergunta também muito relevante, e isso relaciona-se com um ou dois trabalhos relativamente recentes, como 3, 4 anos que nós trabalhámos, e que mostra um fenómeno razoavelmente novo, que é o facto de muitas dessas espécies exóticas que estão a surgir agora são espécies que nunca foram identificadas como exóticas antes. Ou seja, eu não tenho o número correto inteiramente presente, mas se não estou em erro, as espécies exóticas identificadas entre 2000 e 2005, um quarto dessas espécies eram espécies que nunca tinham sido identificadas como exóticas nunca tinham sido identificadas como exóticas. Portanto, são espécies exóticas que surgiram pela primeira vez. Isto surge sobretudo por causa da grande expansão das redes de transportes, que cada vez mais regiões do planeta estão em conjunto, e as espécies dessas regiões, que outrora eram bastante remotas, passaram a ter a possibilidade de serem transportadas também para novas regiões. Ou seja, este efeito da globalização crescente, de facto, permitiu com que um novo conjunto de espécies possa também agora dispersar pelo planeta. Eventualmente, o número de espécies exóticas vai diminuir. Quando é que isso irá acontecer? Não é certo, não parece que vai ser o caso, pelo menos para a generalidade das regiões continentais, nos próximos 50 anos. Mas assim, uma questão que eu gosto muito de colocar a mim mesmo nesta área de trabalho é: e daqui a 500 anos? A grande taxa de introduções começou, digamos que há quase 70 anos, portanto, em 1950 mais ou menos, que os números começaram a aumentar mesmo muito, com a globalização, portanto, composição no transporte de bens e nas próprias viagens que nós todos fazemos. Agora, imaginem que nós ainda estamos cá daqui até mais 500 anos, imaginem isto por mais 500 anos. Portanto, acho aí é que vamos ter, de facto, uma alteração massiva, não, digo eu, na forma de distribuição das espécies, sobretudo das espécies pequenas, daquelas que são introduzidas de forma não intencional. Ok, vamos tentar acelerar, porque tens aqui muitas perguntas. Tenho aqui duas do José Pereira, são específicas para espécies em particular, não sei se, mas vamos ver. Ele pergunta se, depois de dizimadas muitas palmeiras, se o escaravelho das palmeiras conseguirá adaptar-se ao nosso clima e flora. E depois pergunta também em relação à vespa asiática, se será já uma luta perdida. Posso começar pela última. Eu, a meu ver, a vespa asiática está cá para ficar. Portanto, eu acho que é uma opinião geral de todos que trabalhamos mais próximo nestas questões. Não há, portanto, quando uma espécie que foi introduzida, salvo erro, ou foi identificada pela primeira vez na França, salvo erro em 2004, já existe por França toda, um conjunto de países do centro da Europa, não tenho ideia de quais todos serão neste momento, mas existe em Espanha, existe em Portugal, grande parte já do norte e centro de Portugal, se não todos já. Não há, quando uma distribuição de uma espécie exótica chega a esta extensão, não há nada a fazer, a não ser que alterações climáticas possam mudar aqui qualquer coisa. Portanto, mas isso, cada caso é um caso, e ela ser erradicada por completo da Europa, eu acho que mais depressa vamos nós, se calhar, do que a espécie exótica, que a vespa asiática, digo eu. Portanto, essa, sinceramente, é a minha opinião. Relativamente ao escravelho vermelho das palmeiras, é uma boa pergunta. Eu não sei. Portanto, adaptado ao clima está, claramente. Agora, em termos de alimentação, portanto, porque ela depende das palmeiras, e é uma espécie de palmeira, sobretudo uma espécie de palmeira específica. Eu não sou especialista na espécie. E sei que grande parte dessas palmeiras já estão dizimadas, e eu não sei exatamente o que poderá acontecer à espécie na ausência dessa fonte de alimento. Portanto, eu penso que outros especialistas na espécie poderão certamente responder melhor do que eu, mas na ausência de adaptação a outras fontes de alimento, eu penso que a espécie poderá ou se extinguir, ou aqui, localmente, ou portanto, ficar reduzida a populações muito pequenas e que dependem sempre de alguma ou outra palmeira vá aparecendo, portanto, e que se consigam manter dessa forma. De outra forma, portanto, julgo que não é possível que a espécie permaneça. Portanto, mas eu não sou especialista nessa espécie. César, tens aqui outra pergunta que talvez consigas responder a todos os trabalhos que tens lido e participado, que é dessas tais mais de 30 mil espécies exóticas que vocês avaliaram ou prevêem que possam já existir, que estejam já estabelecidas, se existe alguma ideia de quantas dessas poderão tornar invasoras?
Pois, taxas, ou é assim, exato. Nós, e sei que também existem muitos colegas que estão associados aqui ao estudo das invasões, nós temos o que se chama em inglês a Rules of Thumb, a regra do polegar, uma muito conhecida nos anos iniciais deste tipo de trabalhos, que era a regra dos 10%. E uma regra dizia que cerca de 10% das espécies exóticas estabelecidas se tornam invasoras. Na verdade é que com o progredir do tempo e dos estudos verificámos que isso varia muito, na verdade, sobretudo dos grupos taxonómicos ou dos ambientes. Por exemplo, as espécies aquáticas têm tendencialmente uma maior proporção de espécies invasoras, portanto o rácio entre exóticas estabelecidas e invasoras é maior do que outros grupos. E eu penso que neste momento não é possível, dessas 30 mil, não sei, é muito difícil e teria que ser visto ecossistema a ecossistema e grupo taxonómico a grupo taxonómico. Eventualmente algumas espécies até exóticas num continente podem ser invasoras e noutro continente podem não ser, porque dependem também da própria comunidade biológica desses locais que eles invadiram. Portanto, a complexidade é muito grande, portanto, é difícil assim arranjar um valor muito geral. É quase impossível. Pois. Olha, vou saltar aqui uma pergunta, porque eu acho que tu, entretanto, respondeste a dizer, a desenvolver outras, e tenho aqui uma, e peço aos participantes que leiam os comentários, tu tens alguns comentários interessantes, mas são só comentários. Tenho aqui uma pergunta do Rui Vaz, que pergunta se é expectável que as espécies introduzidas, por exemplo, numa ilha, ou em ilhas, possam adquirir características diferentes das populações que lhe deram origem, ou seja, onde ela era nativa. Sim, certeza que sim. Isso depois acaba por ser aqui um aspecto também muito interessante deste tipo de trabalhos, é esperar que algumas destas espécies exóticas que nós levamos e que se estabelecem nesses novos locais, esperar que elas de alguma forma divirjam das outras populações de onde elas são provenientes e levem inicialmente variedades diferentes, subespécies diferentes, eventualmente espécies inteiramente distintas no futuro. Na verdade, existe um trabalho que saiu há um mês, salvo erro, que analisa isso um pouco para a Austrália. A verdade é que eu não me recordo exatamente de quais é que foram as espécies analisadas, mas existem já um conjunto de espécies, numa escala temporal muito curta. Salvo erro, eram espécies que foram introduzidas, não era o dingo, eu não me recordo exatamente, mas portanto, o que importa é que existem ali algumas espécies lá estabelecidas exóticas, que já têm divergência genética acentuada das populações nativas. E, portanto, que dá alguma indicação de que aquelas populações estão a ficar estruturadas e que, portanto, se deixarmos seguir o seu curso, poderão formar, portanto, entidades ou populações distintas, subespécies, eventualmente um dia espécies. Portanto, o que não deixa de ser, digamos que fascinante, não é? Porque podemos, ou seja, acabamos de estar aqui a criar mais biodiversidade. Portanto, É a evolução. Pois, é a evolução, exatamente. Portanto, se deixarmos a evolução seguir o seu curso, estamos a trazer estas espécies para novos sítios e um dia são espécies novas. É pouco provável que na maioria dos casos isso aconteça, porque nós não deixamos que elas fiquem isoladas tempo suficiente, mas pronto, mas sim, que essa possibilidade existe, sim, sem dúvida que existe, desculpa. Temos aqui outra questão. Olha, a Maria João Torres está a perguntar que não sabe se podemos considerar o nemato do pinheiro invasora, se só invade o pinheiro bravo, porque não invade o pinheiro manso. Pois, eu de facto sobre o nemato do pinheiro não sei exatamente qual é que é neste momento. Está uma resposta da Cristina Vieira por escrito sobre o que é que os géneros que ele invade. Mas é invasor, sim, não é? Sim, é invasor, mas eu sei, ele depois, exato, ele tem uma espécie de escaravelho que, portanto, tem associação, e essa espécie que nós temos cá que propicia é que é nativa. Portanto, ou seja, sim, é claramente, mas, portanto, mais uma vez aqui temos um efeito da própria comunidade biológica. Portanto, é invasor, claro, impactos negativos, mas mais uma vez existe aqui um contexto da comunidade biológica invadida que propicia também para que isso aconteça. Portanto, imaginando que esta espécie é introduzida noutra região onde não tem os vetores para a sua dispersão, ou, portanto, propiciam os mecanismos necessários para causar os impactos e, eventualmente, pode não ser considerada invasor.
Ok, eu acho que estamos com as perguntas controladas. Eu vou fazer uma provocatória. Porquê é que os teus mapas no início só tinham animais? Pois é, exato, eu já estava à espera. Atenção, isso é engraçadíssimo, porque portanto, o conjunto de imagens que eu tinha inicialmente, e isso é um enviesamento pessoal, admito, o conjunto de imagens que eu tinha inicialmente, que estava no póster, tinha só animais. E se repararem, tem lá um chorão de praias, lá colocado no meio, porque eu reparei, não, isto é só animais, espera lá, não, também falo aqui um bocado de plantas, fui propositadamente colocar ali um chorão para não me acusarem daquilo que me acabaram de acusar, não é mesmo? Estava a Mas brincar contigo, porque depois tu falaste de plantas ao longo da falei um apresentação. pouco, sim. Na verdade, eu já fiz inclusive sobre o Chorão de Preste, foi um dos primeiros trabalhos mais académicos que eu fiz, foi de facto o Carpo Brotzerlis, portanto, eu conheço bem, mas foi, em boa verdade eu posso dizer, até porquê? Porque eu não sou biólogo de formação, sou um geógrafo de formação, trabalho com a distribuição de seres vivos e não tenho aquele treino taxonómico que muitos biólogos têm. Isto faz-me o quê? Fugir um bocadinho das plantas, porque a identificação de plantas é um pouco mais complexa. Os dados para espécies, sobretudo de vertebrados, portanto, estão mais tratados, estão mais disponíveis e, portanto, estão mais ali à mão de quem não é um especialista nos grupos, na biologia dos grupos e na identificação dos grupos. Assim dás Então, aso à cegueira vegetal. tens razão, é verdade, e reconheço isso, mas tento mudar isso um pouco, inclusive com Não, olha, estás os super bem, estou a alunos. meter contigo. Não, mas sim, é verdade, e fazes bem em divulgar, porque de facto é um problema muito grande. As plantas, então, como nós vimos, com já 13 mil, mais de 13 mil identificadas, é um grupo que claramente merece a nossa atenção. Portanto, Mas é verdade que as pessoas desviam muito para os animais, pelas mais variadas razões, nos mais de diversos campos, há muito uma tendência para o que se mexe como nós. Olha, Um, chegou-nos entretanto só mais uma questão, e eu não sei se estou a perceber bem, por isso, Pedro Oliveira, se eu não estiver a interpretar isto bem, por favor, toma a palavra. É mais por razões económicas e desportivas ou o hobby será o hobby dos animais de companhia tem algum peso significativo? Ok, sim, é eu isso. acho que percebo a pergunta. Sim. Pelo menos relacionada com os animais de companhia. Os animais de companhia têm uma importância muito grande. Nos vertebrados, sobretudo, não é o caso dos invertebrados, mas nos vertebrados existe um número, eu não tenho os valores ou as percentagens corretas, mas muitas espécies de répteis. Por exemplo, muitos casos que nós conhecemos, alguns até meio assustadores, como é o caso, por exemplo, salvo erro, a Flórida terá 40 ou 50 espécies de répteis exóticos estabelecidos, a Flórida. Portanto, estamos a falar mais do que a herpetofauna que nós temos cá em Portugal. E, portanto, essas espécies foram lá introduzidas, a grande maioria delas foram como animal de companhia, portanto, um animal para ter em casa. Portanto, e esse é um dos exemplos, muitas espécies de aves sobretudo, mamíferos, alguns também. Claramente, os animais de companhia têm aqui um peso muito grande, mas é um peso que aparentemente tem diminuído ao longo do tempo devido à maior consciencialização do problema e à legislação que também tem sido imposta. Portanto, claramente os animais de companhia têm aqui um peso muito grande, sobretudo nos vertebrados. ok, e nós estamos na nossa hora. Portanto, eu acho que estava aqui a Anabela a perguntar, está muita gente a dar parabéns. E estava aqui a Anabela a perguntar se disponibilizavas a apresentação, mas nós vamos pôr a gravação da sessão no YouTube, portanto toda a gente pode ter acesso à apresentação com o orador a apresentar. Não sei se as pessoas vão insistir, não sei se querem o PowerPoint. O PowerPoint, sim. Sim, eu penso, eu posso, se quiserem enviar, por exemplo, tem o meu contacto naquele link que eu indiquei, ou Ok, exatamente. Portanto, quem quiser a apresentação mesmo, o ficheiro da apresentação, Sim. escrevam por favor ao César, ok? Então agora, para não sairmos da nossa hora, que nós gostamos de ficar aqui pelas 10, já passamos um bocadinho, eu vou pôr o link de maio e vão saber quase em primeira mão, porque nós só divulgamos esta semana, que a semana sobre espécies invasoras de Portugal e Espanha já está marcada.
e este ano vai ser de 13, deixa eu ver se eu não digo isto mal, de 13 a 21 de maio. Portanto, eu gostava muito de desafiar todos os presentes a envolver-se. Podem se envolver de uma forma mais proativa e propor uma atividade. Portanto, isto é outra das ações da Rede Inveco esta semana. E podem-no fazer da forma que quiserem. Ou seja, o que esta semana quer é fazer chegar esta temática, este problema, a toda a gente, porque continua a ser um tema muito desconhecido. Portanto, podem fazer caminhadas para identificar invasoras, podem fazer palestras para a comunidade local, podem fazer ações de controlo, podem fazer webinars, podem fazer o que quiserem. O que importa é que passem esta mensagem para a maior parte, mais pessoas, mais cidadãos, poderem estar conscientes deste problema e agirem de uma maneira diferente e conseguirem ajudar a atenuar um bocadinho este transporte de espécies que nós fazemos às vezes sem termos consciência. E, portanto, guardem a data, 13 a 21 de maio, pensem em participar, ou participar nas atividades ou propor atividades, ok? Em breve devem chegar informações com o formulário para inscrição, ok? César, também estás incluído neste convite. Na verdade, estão todos, sintam-se olhados, mesmo os quadradinhos pretos, este convite é muito para vocês, ok? Pronto, César, se tiveres algum problema de vê as mensagens todas fantásticas de parabéns que estão a surgir aqui. Muitíssimo obrigada. Eu acho que está aqui alguém com o som ligado, que eu não percebo o que é. Muitíssimo obrigada e para todos, estejam atentos porque para o próximo mês há outra vez invasoras às quartas e contamos com vocês, ok? Elia, antes de ir embora, só queria lembrar que as pessoas que precisarem de certificado, por favor, enviem para o e-mail paulorenzo@uc.pt. Eu já escrevi no chat, mas é só para... Exatamente. Ainda bem que disseste, Paula, eu vi que estava escrito várias vezes e acabei por não dizer, mas ainda bem que tu disseste, ok? Ok, obrigada. Ok.